Muito bem, já está gravando agora, né? Então, vamos começar. Freud e o sentido da vida. Como eu falei para vocês anteriormente, esse é um artigo, ele foi escrito no começo do ano, né? Para ser entregue na conclusão, né? Numa pós-graduação em filosofia que eu fiz. E esse artigo, ele também está disponível no meu blog, no psicolitera.blogspot.com. Lá você tem o artigo na íntegra. Bom, então vamos ver, o que é realmente sentido da vida? Ou a gente pode estender essa questão, perguntando assim, teria realmente algum sentido viver, né? Ou isso é só uma questão filosófica, né? Não tem maiores importância. Por que pensar sobre isso? Tá? Então, nesse artigo, eu tento entender como a filosofia e como a psicanálise elas vão compreender o sentido da vida. E de que forma isso pode ajudar a gente a pensar em algumas questões que tocam diretamente na prática da medicina, na prática da psicologia, e nessa coisa que a gente vê hoje, né, hoje muito presente, né, por conta da própria questão da pandemia, essa questão dessa mortalidade absurda, né, já passou de 120 mil o número de mortos pela Covid-19, e essa mortandade, né, ela vem lançar questões para a gente, né? Primeiro, a questão eu acho que eu até já falei em outra ocasião, a própria questão das nossas fantasias de imortalidade que começam a ser abaladas, né, diante de um episódio como esse. E que vai gerar o quê? Uma grande inquietação nas pessoas por conta de ter suas fantasias de imortalidade abaladas por conta da pandemia, né? Então, nesse momento, mais uma vez, a gente se questiona qual é o sentido da vida, né? E nesses questionamentos sobre o sentido da vida, sem sombra de dúvida, vai ter que se falar sobre questões relacionadas à religião, né? As questões espirituais, as questões religiosas. Por quê? Porque junto das concepções filosóficas, junto das concepções psicanalíticas, uma outra área, né, da cultura humana que se ocupa dessa questão do sentido da vida é justamente a religião. As religiões, de uma forma geral. Todas elas, desde o seu nascimento, as religiões, elas estão andando para tentar dar conta disso, né? Para tentar nos fazer, de alguma forma, perceber a existência de um sentido e obter as respostas àquelas questões que são as mais difíceis, né? E aquelas que a gente se coloca desde sempre, né? O que é que eu estou fazendo aqui na Terra? Para que é que eu nasci? Né? E para onde eu vou depois que eu morrer? Então, essas questões já foram discutidas por várias escolas filosóficas, a psicanálise também se ocupou delas, e as religiões desde o princípio. Então, vamos tentar entender isso, o que é o sentido da vida e como é que a gente pode estudar essa questão do sentido da vida, tá? Eu, claro, por conta de minha formação psicanalítica, fiz uma análise dos textos de Freud em que ele trata disso, né? Então, tem alguns livros clássicos de Freud em que ele se ocupa da questão do sentido da vida, e aí, no meio dessa história, a questão da própria religiosidade, né? E da origem das religiões. E, como vocês sabem, Freud, enquanto um pesquisador, né, incansável dos fenômenos inconscientes em nosso comportamento, ele também vai perceber, né, dentro dessa criação e da explicação religiosa, também a presença de fatores inconscientes, já que as religiões foram criadas por seres humanos, né?
Então, vamos lá. Os livros de Freud, que abordam a questão do sentido da vida, e religião e espiritualidade, por extensão, são o Totem e Tabu, de 1912, 1913. Né? No Totem e Tabu é um livro maravilhoso, eu recomendo para todos vocês, e vou dando uma dica antes. Ler Freud não é chato. Freud é um escritor excelente, tanto que ele ganhou um prêmio de literatura sem ter escrito nenhum romance, nenhuma obra ficcional. Né? Freud foi agraciado com o prêmio Goethe de literatura, que é o maior prêmio da literatura alemã, apenas com seus livros técnicos de psicanálise. Então, o cara tem um estilo maravilhoso. E aqui no Brasil, a gente tem uma tradução assim muito boa, né? Que é a tradução do Paulo César de Souza, é um tradutor muito legal. Ele tem uma vivência, né? Em tradução de obras do alemão, já de longa data, né? Longa data. O Paulo César, ele é um dos tradutores também de Nietzsche, né? Um tradutor muito, muito apreciado, né? Na academia. E há alguns anos, quando a obra de Freud foi revista, né? Porque aqui a gente tinha em português, a tradução era do inglês, não era do alemão. Aí, finalmente, veio a tradução direto do alemão. E está uma tradução bem legal, e ler Freud é sempre um grande prazer. Então, em Totem e Tabu, Freud vai falar sobre a origem da religião, baseada justamente no título, Totem e Tabu, no sistema totêmico e na criação dos tabus. A gente vai falar mais adiante um pouquinho sobre isso. Um outro texto é O Futuro de uma Ilusão. O Futuro de uma Ilusão é o livro em que Freud mais explicitamente trata do fenômeno religioso. Né? O Futuro de uma Ilusão é um escrito de Freud que surgiu de algumas questões que seus amigos faziam. Freud tinha um grupo de amigos que se correspondiam, e esses amigos colocavam questões. E um deles colocou uma questão sobre por que Freud não era uma pessoa religiosa, né? Porque esse amigo dele dizia que faltava a Freud sentir uma experiência dentro dele próprio. Seria uma experiência interior, que ele chamava de sentimento oceânico. Aí Freud resolveu responder a carta do amigo, que acabou virando um livro. Né? Freud, nesse livro, ele fala que, infelizmente, ele até gostaria muito de ter algum tipo de sentimento oceânico, mas ele não conseguia sentir isso, e que ele preferia, apesar de toda frieza, de toda dureza e de muitas incertezas, ele preferia ainda o caminho da ciência. E nesse livro ele faz uma oposição bem legal entre o pensamento científico e o pensamento religioso. Tá? É um livro assim que eu acho que seria leitura obrigatória, né, para todo mundo. Esse livro do Freud, inclusive, ele nessas listas, né, que se faz, assim, vez por outra, perguntam a algum intelectual da mídia quais são os livros, digamos, 100 livros que não pode faltar na sua estante, certamente O Futuro de uma Ilusão está entre eles. Tá? E eu já vi uma dessas listas, desculpem, uma lista dessa que traz 2 livros do Freud, O Futuro da Ilusão e esse outro que eu vou falar agora, foi um dos livros analisados para compor, né, o artigo. O outro livro é o Mal-Estar na Civilização. Também tem uma tradução em que está escrito Mal-Estar na Cultura. Tá? Entenda a civilização como sendo cultura. Porque na própria obra mesmo, Freud mistura muitas vezes os termos cultura e civilização. Às vezes dando sentido que seria a mesma coisa, e depois diferenciando pequenos detalhezinhos entre uma e outra. Mas
a tradução vindo como cultura, como civilização, não vai fazer grandes estragos, né? Esse livro, O Mal-Estar na Civilização, ele é de 1930. O Futuro de Ilusão é de 1927. Veja, foram 3 anos de diferença de um livro para o outro. Então, no Mal-Estar da Civilização, Freud começa já fazendo a pergunta, né? O que é a felicidade e o que é que faz com que as pessoas sejam infelizes? O que é que provoca esse mal-estar na civilização? Um mal-estar em viver em sociedade, um mal-estar provocado pela nossa vida enquanto membros de uma determinada cultura, né? E aí, quando a gente fala felicidade, de novo vem na nossa cabeça o termozinho, sentido da vida. Porque se você observar em várias tradições, tanto filosóficas quanto científicas, um dos caminhos para se entender a questão do próprio sentido da vida é dizer que a vida só tem sentido se o homem for feliz. Ou a felicidade é que daria sentido à vida. Então, algumas correntes vão afirmar isso. Então, sempre que se fala em felicidade, né, a gente tem na cabeça isso. Alguém está querendo saber algum tipo de fórmula, algo que dê sentido à sua existência, né? Você vê hoje em dia mesmo as sessões de autoajuda, né, nas livrarias eram uma estantezinha, geralmente um espaço pequeno, com uma estantezinha pequena, com pouco mais, eu acho, de 30 títulos. Hoje, se você for numa grande livraria, a parte de autoajuda é bem maior até do que muitas outras sessões né, que a gente julgaria assim, de uma literatura mais clássica. É muito livro de autoajuda. E livro de tudo quanto é jeito, né? Desde alguns mais que se dizem mais científicos, até aqueles outros que são nitidamente místicos, né? Escritos por monges ou gurus, né? E aí os gurus da Índia voltando de novo à moda. Se bem que tem alguns gurus da Índia que não são da Índia, né? Quer dizer, o cara bota o nome lá indiano, como, por exemplo, Sri Prembaba é um psicólogo do Paraná, né? Cujo nome eu não me lembro agora, mas ele não é indiano, não tem nada disso. Mas botou lá esse nome, ninguém está vendendo assim um monte de livros, né, de autoajuda. Por quê? Porque, novamente, as pessoas querem dar um sentido à sua vida. E muita gente acha que esse sentido é por aí. Outros 2 livros de Freud, que também tocam nesse assunto, um deles é o último capítulo das Novas Conferências Introdutórias à Psicanálise. É um livro de 1933, é uma coletânea de conferências que Freud deu ao redor do mundo, quando estava divulgando a psicanálise. Tá? E nessa viagem ele ia com o Carl Gustav Jung, né? E eles fizeram essas conferências nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. E aí as conferências terminaram por serem confeccionadas em forma de livro. Tá? E nessas novas conferências tem o último capítulo, ele fala justamente sobre a questão do sentido da vida. E, finalmente, o último livro que eu analiso para compor essa análise, né, de Freud e o sentido da vida, é o livro Moisés e o Monoteísmo, que foi lançado no ano que Freud morreu, em 1939. Nesse livro Moisés e o Monoteísmo, Freud faz uma análise sobre o surgimento, né, da religião monoteísta, a sua hipótese de que o monoteísmo, principalmente o monoteísmo tal qual foi proclamado, né, no judaísmo, que tem em Moisés a sua figura principal, e como vocês sabem, Freud era judeu, né? E Freud afirma no Moisés e o Monoteísmo que
o surgimento do monoteísmo, via Moisés, passou pela adoração, né, do monoteísmo egípcio, né, na época de Akhenaton. E que Moisés, como sendo egípcio, ele teria incorporado essas concepções monoteístas e, desse modo, ter criado a religião monoteísta. Tá? Então, essas são as obras nas quais eu me baseio, certo? O mais importante é a gente pensar o seguinte, né? Que o sentido da vida, ele vai estar sempre vinculado com questões místicas e com questões religiosas. Por quê? Freud diz que são perguntas que estão incomodando o ser humano desde o princípio. Então, desde o começo da história, desde quando o primeiro ser humano começou a pensar sobre a sua própria vida, né, a observar a força da natureza, a observar a sua impotência diante desses acontecimentos, a mostrar o quanto a vida humana é frágil, né? E depende de uma série de coisas, né? Inclusive de pessoas, né? O animal humano, ele precisa de um longo, a infância é longa, né? Ele precisa de um longo tempo de proteção, porque senão ele não sobrevive. Diferente de um cavalinho, né? Que já nasce, já começa a andar, um leãozinho e etc e tal. O ser humano, não. A gente tem uma dependência que é prolongada, né? E, vivendo à mercê das forças da natureza, isso mostrava a nossa insegurança, o nosso desamparo. E as questões que se colocavam eram sempre nesse sentido, né? Ficou redundante, mas a questão é essa. Existe um sentido, né? O que é que a gente está fazendo aqui, né, no planeta Terra? Qual a finalidade da existência? Né? Para onde nós iremos após a morte? Então, tudo isso, todas essas questões, elas terminaram por criar explicações míticas, né? Os grandes mitos que explicam tudo, né? E também criaram explicações religiosas, né? Isso dentro desse aspecto mais imaginativo, digamos. Mas também essas questões levaram a reflexões filosóficas, né? Principalmente quando os mitos não se mostraram tão corretos para explicar a natureza das coisas, né? Então, é um fenômeno universal, não existe nenhuma sociedade ou grupamento humano que não tenha suas reflexões a respeito da existência, a respeito da permanência e a respeito da transitoriedade, né? Hoje, ainda, né, que eu falei há pouco, né, a gente ainda se questiona sobre isso. A pandemia veio nos lembrar, né? Veio nos lembrar que continuamos, apesar de todos os recursos tecnológicos, continuamos bem desamparados ainda, né? Até aqui está dando para compreender, legal, pessoal? Se tiver alguma questão, por favor, podem interromper. Bom? Então, veja bem, vamos falar um pouquinho agora da filosofia, né? Como é que a filosofia tem respondido a essa questão? Eu separei 3 escolas da filosofia antiga, né? Grega, tá? Que seriam a escola dos epicuristas, né? O estoicismo e o ceticismo. São 3 posições filosóficas que se preocuparam com a questão do sentido da vida. E principalmente com a questão, assim,
da felicidade, né, do prazer, enquanto importante na criação de um sentido para a vida. Tanto é que essas duas primeiras escolas, tanto os epicuristas quanto os estoicos, em algum momento elas são chamadas de hedonistas também. E por que hedonistas? Por conta de hedonismo ser essa tendência, não é, a colocar o prazer como sendo uma das forças mais importantes da natureza e aquela que vai promover o bem-estar, né, o bem-viver, que era essa grande busca da filosofia. Então, veja bem, Epicuro, ele dizia que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz, né? Isso lá no século IV antes de Cristo. Ele escreveu uma carta, né, que é chamada de Carta sobre a Felicidade. O título original era Carta a Meneceu, né? Meneceu era um aluno dele. E nessa carta ele fala sobre isso, sobre a questão do prazer como sendo aquilo que dá sentido à vida. Agora, não vamos ficar pensando assim que os epicuristas eram um bando de loucos, né, que viviam para os prazeres de uma forma desregrada. Não é nada disso. Eles eram bem regrados, a bem da verdade, né? Eram bem regrados mesmo. Já para os estoicos, né? O estoicismo foi fundado no século III, por Zenão. Ele dizia que o sentido da vida é você não ter muitas expectativas em relação ao mundo. Controlar as paixões e aceitar o destino. Ele diz, um homem que controla suas paixões e aceita o destino é um sábio. E só um sábio pode ser feliz. Ele era bem taxativo em relação a isso, não é? Esse era o Zenão. E a outra escola é o ceticismo, né? Que surge no século II, também antes de Cristo, com o Pirro, né? E o ceticismo afirma isso, é que é impossível, né, ter certeza sobre o conhecimento, tá? Sobre a verdade e, por extensão, sobre o sentido da vida. Não temos certeza, tá? E o grande questionamento, né, do ceticismo via uma de suas escolas, que surgiu posteriormente, que é o niilismo, ele questiona isso, justamente a falta de propósito ou a falta de sentido para a existência, né? A corrente nihilista vai dizer claramente que não tem o menor sentido, a vida não tem sentido, né? Em psicologia, isso foi uma questão muito debatida, principalmente por conta da influência de Freud, claro. E depois de Freud surgem algumas outras correntes, e algumas correntes bem ligadas às questões espirituais, né? E surgiu uma corrente que é uma psicologia chamada psicologia do sentido da vida, né? É uma escola que foi criada por Viktor Frankl, foi um sujeito que ele foi sobrevivente, né, do Holocausto. Ele passou boa parte de sua vida preso num campo de concentração, ele perdeu toda a sua família, e ao sair do campo de concentração, ele começou a escrever sobre as reflexões que ele fazia enquanto estava dentro do campo, e da diferença que ele dizia entre as pessoas que desacreditavam de tudo e aquelas pessoas que alimentavam uma fé, seja em que fosse, mas que tinha algum tipo de crença. E ele dizia que ter um sentido fez toda a diferença para a sobrevivência dele. E escreveu vários livros, né? Tem inclusive em PDF, o nome dele é Victor, com K, Victor e Frankl. É Frank, depois do K do Frank, bota um L. Tá? Então, deixando o Victor Frankl para lá, vamos tentar agora correlacionar
essas três escolas, né, o estoicismo, o epicurismo e o ceticismo, com Freud. Né? O que é que Freud acha disso, sobre essa questão desse bem viver? Primeiro ligado à questão do prazer. E aí, Freud, desde o começo, né, como um bom positivista, desde suas primeiras pesquisas ali nos idos do final do século XIX, Freud sempre manteve-se, né, atento a uma questão central que faz parte da nossa vida, que é a relação, né, entre o prazer e o desprazer, entre um grande objetivo do ser humano, que seria buscar o prazer e evitar o desprazer. Né? Ele até inaugurou uma dualidade psíquica a partir de dois princípios, que ele chamava de princípio de prazer e princípio de realidade. Né? Então, ele diz o seguinte, olha, que a finalidade da vida para os seres humanos, pela grande maioria, ela se funde com a própria questão de busca pela felicidade. Você entende? Felicidade, prazer, né? E desprazer, infelicidade, certo? Então, ele diz o seguinte, que, além disso, o ser humano também tenta controlar, né, os desejos como uma forma de evitar a dor. Veja, isso aqui bem relacionado com o estoicismo, né? Controlar as paixões, aceitar o destino. Freud diz, controlar os desejos como caminho para evitar a dor e o sofrimento. Né? E em relação à concepção cética, né? Em relação a não se ter certeza sobre a verdade e etc. e tal, Freud também afirma que não existe sentido ou propósito, né? Eu vou ler agora uma citaçãozinha do Freud, do livro Mal-Estar na Civilização, que ele diz que não há sentido ou propósito e todas as formas propostas pelos humanos para dar conta dessa questão não passam de ilusões. Né? Isso aqui é uma leitura minha sobre um trecho do Freud. Isso não é uma citação de Freud. Tá? E qual é a relação que existe entre a psicanálise, então, e o sentido da vida? Já que eu já adiantei para vocês que Freud diz que não há sentido ou propósito, e que toda forma proposta é ilusória. Né? O que teria a psicanálise para nos dizer? E aí, veja bem, ele diz que esse sentido da vida ele vai ser influenciado por quê? Por uma visão de mundo que o sujeito constrói. Né? Todo mundo, né, ao longo da história da gente, do nosso desenvolvimento, a gente vai criando, fazendo, construindo, né, uma visão do mundo. Essa visão de mundo vai sendo passada e eles que vai formando, né, dando forma à cultura em que a gente vive. É isso? Então, nós temos o quê? Nós temos a arte, temos a filosofia, temos a religião. Cada expressão do ser humano, seja artística, seja filosófica, seja religiosa ou espiritual, como queiram chamar, elas estão sempre amalgamadas, não é, a uma certa visão de mundo. Tem até uma palavrinha em alemão, né, Weltanschauung, é uma palavra famosa, né? Por sinal, ela já vem em vários textos, as pessoas nem traduzem mais, quando você vê Weltanschauung, você já sabe, é uma visão de mundo, né? E essa visão de mundo é dependente de uma série de coisas. Então, Freud diz o seguinte, olha, que as visões de mundo, ele não tem nada, assim, particularmente contra nenhuma delas, tá? Mas a que ele adota é a visão da ciência, né? E ele diz que, por exemplo, a visão do mundo proposta, tanto artisticamente, pela arte, quanto pela filosofia, não tem nada de mal, não tem nada de errado com elas. Mas ele diz que já a visão de mundo, que é proposta pela religião, ele diz que essa sim, essa é problemática, né?
Essa é problemática. Por que é problemática? Ela é problemática porque ele diz, olha, ela está vinculada a um sistema ilusório de crenças. E esse sistema ilusório de crenças, ele remete o sujeito, né, àquelas primitivas situações de desamparo na infância. Traduzindo mais ainda, Freud diz que a visão religiosa, ela se forma, né, essas explicações, ela se forma a partir do desamparo, a partir da impotência que a gente tinha quando criança. E ele vai falar mais tarde, no texto O Futuro de uma Ilusão, sobre a nostalgia do pai, né? E depois vocês podem ver o quanto as religiões, de uma forma geral, tendem a chamar o seu Deus de pai. Né? E vejam bem, quando Freud fala de religião e religiosidade, da mesma forma quando não estamos nos referindo a nenhuma religião em particular. Quando for, eu aviso. Tá? A gente está falando do fenômeno religioso como um todo, né? Da forma como ele se comporta como um todo. E se observarmos com bastante atenção, veremos sim, sem sombra de dúvida, que boa parte dessas crenças religiosas, elas estão relacionadas às primitivas situações de desamparo da nossa infância. Né? Então, veja bem, Freud dizia que esses sistemas religiosos, eles possuem três funções. A primeira função da religião seria responder aquelas perguntas cruciais sobre a nossa origem, de onde viemos, e sobre o nosso destino, para onde vamos. Né? Ele diz aqui também, né, essa primeira função da religião também é uma função que é admitida pela ciência. Né? A ciência também tem uma função de satisfazer essa ânsia de saber do ser humano. A segunda função da religião seria aliviar a angústia que todos nós sofremos, né, diante do desamparo e das contingências da vida. Tá? E ela alivia a nossa angústia, a religião, oferecendo um consolo e acenando com alguma possibilidade de felicidade. Se não nesse mundo, mas pelo menos no outro. Vejam que os sistemas religiosos, eu não estou falando de um só não, tá? Estou falando como um todo. Eles têm essa função, e que é, assim, uma função bem legal, bem tentadora, não é? Ora, você, diante do desamparo, do sofrimento, da incerteza, né, da morte, dos temores, você tem um consolo, você tem uma proposta, ainda que longínqua, de felicidade, é uma boa coisa. Tá? E a terceira função dos sistemas religiosos seria a função moralizante, né? Porque todas as religiões, elas têm uma certa... um livro, né? Um livro sagrado, tá? Onde estão registradas normas, proibições e preceitos morais. Né? E aí o sujeito tem que seguir aqueles preceitos morais, porque ele vai receber um prêmio ou um castigo. Novamente a questão prazer e desprazer. Se eu fizer a coisa certinha, de acordo com as normas, eu tenho um prêmio de prazer, nessa ou em outra vida. Se eu não sigo aquelas normas, eu posso ser castigado, ou seja, o desprazer, nessa ou na outra vida também. Né? E aí, se a gente lembrar especificamente do cristianismo, o cristianismo e o islamismo, duas religiões monoteístas que têm coisas bem semelhantes. Um paraíso de delícias e um inferno de sofrimentos. Tá? Prazer e o desprazer. Ok?
Alguém tem alguma questão até agora? Alguma dúvida? Aproveita. Bom, então vamos lá. Ainda discutindo sobre a questão da visão de mundo científica e a visão de mundo religiosa, né? Freud diz que as exigências relativas à visão de mundo têm apenas uma base afetiva. E o papel da ciência é distinguir cuidadosamente entre o saber e tudo que é ilusão, que é resultado dessa exigência afetiva. E ele diz: que exigência afetiva é essa que norteia, não é, a visão de mundo religiosa? Ele diz que é justamente a que vem da nossa infância, que é fruto do nosso desamparo enquanto espécie, enquanto indivíduos frágeis, né, vulneráveis aos perigos da natureza, às doenças, à dor e à morte. Então, essa visão seria construída a partir disso, dessa nossa deficiência, né? É por isso que ele não acha que ela é uma coisa realmente que seja efetiva, né? Que seja uma garantia, ou que seja segura, de algum modo. Ele vai questionar depois a própria fragilidade das construções religiosas, né? Para dar conta daquilo que elas gostariam de dar, que é responder sobre isso, sobre esses mistérios. Certo? Então, ele diz o seguinte também, vamos lá, continuando, né? Que apesar desse consolo, né, oferecido pelos sistemas religiosos, tá? Ele pergunta de onde vem, qual é a origem, né, desse mecanismo e qual é a eficácia, tá? Como uma instituição, como instituições, de uma forma geral, que sejam promotoras do bem-estar. Tá? E é justamente naquele outro livro que eu falei, O Mal-Estar na Civilização, que Freud vai dar uma resposta, né? Quando ele fala do tal do sentimento oceânico, que o amigo dele, o Romain Rolland, disse que sentia, né? O tal do sentimento oceânico, que é o sentimento de pertencimento ao todo. Tá? E Freud dizia que esse sentimento oceânico ele está também ao lado das manifestações psíquicas da infância. Né? Estaria ligado ao desamparo infantil, e aí ele entra naquela questão que eu adiantei, que seria a nostalgia do pai. Né? Ele diz que isso, desamparo infantil, nostalgia do pai, estão na base do desenvolvimento das ideias religiosas dos sujeitos, das pessoas. Mas, pegar aqui uma questão que Nelson colocou. Deixa eu ler aqui. Mas também pode ser fruto do conhecimento histórico daqueles que tiveram algum sucesso, segundo os prefeito deve ser preceitos, não, Nelson? Os preceitos morais adotados. Sim, sim. Segundo os preceitos morais, sim. Com certeza, né? Isso tem uma influência. Né? Até porque, né, a gente aprende muito por imitação. Né? Então, vendo os outros, observando, né, alguns tipos de práticas que se mostraram benéficas, né, ou que trouxeram prazer. Novamente, a questão prazer e desprazer pode fazer, sim, o sujeito pegar essa estrada. Né? Então, vê bem, só que essa questão do princípio de prazer, ela é muito, digamos assim, ela é muito complexa, porque, veja, existem dois princípios, como eu falei no início, o princípio de prazer e o princípio de realidade. A gente, para viver em cultura, para viver, né, em sociedade, a gente tem que abrir mão de uma série de prazeres. Nem tudo a gente pode fazer. E aí vem o quê? Normas, né? Vem as regras do bem viver na cultura. E a religião, de uma forma
muito incisiva, desde os primórdios, ela se coloca nesse lugar, né? De assegurar a convivência pacífica entre as pessoas. Não matarás. Vamos pegar aqui o judaísmo. Tá? Lá é contada a história de que Moisés sobe ao Monte Sinai, onde recebe do próprio Deus as tábuas da lei. Né? Então, não matarás, né? É uma delas. Isso é um ordenador. Só que, claro, os 10 mandamentos eles são bem sucintos. Depois, lá, quando você lê o livro de o Deuteronômio, né? Aí depois tem o Levítico, onde essas leis são bem explicadinhas, né? Não matará, mas tem algumas situações que pode. Tá? Tem algumas situações que aquele que matou pode ser perdoado. Tem alguns lugares, por exemplo, entre os antigos hebreus, eles tinham algumas cidades que eles chamavam de cidades de refúgio. Uma pessoa podia cometer um assassinato, em qualquer outro lugar ela podia ser assassinada. Não era crime, não era pecado, não. Você matar um assassino, você estava vingando. Mas, se ele entrasse numa cidade de refúgio, ali ele não poderia ser morto, né? Então, veja que tinha digamos assim, as brechinhas, né, na lei, ou tinham sempre alguma forma de contrapor uma coisa à outra. Mas viver em cultura é uma exigência de quê? De renunciar ao princípio de prazer como um todo, né? De uma forma que você não pode viver exclusivamente para ter prazer. Porque se você está em sociedade, em algum momento, esse seu prazer pode significar o desprazer de uma outra pessoa e isso provocar um atrito. E aí já deixa de ser prazeroso para todo mundo, né? E os prazeres, os principais prazeres reprimidos, né, para se viver em cultura, são aqueles prazeres relacionados às duas nossas pulsões básicas: pulsão de vida, pulsão de morte, pulsão agressiva, destrutiva e pulsão sexual. Né? É isso que a gente reprime para viver em sociedade. Todo mundo aqui sabe disso. Você pode ter desejos sexuais, mas você não vai sair por aí nem contando, nem vai sair atacando as pessoas no meio da rua, porque você está com desejo sexual e tem que ser atendido. Não dá. Você pode ter raiva de pessoas ou de alguma coisa, alguém pode perguntar alguma coisa para você pode até não gostar, mas você não tem direito nenhum de bater, agredir aquela pessoa, né? Às vezes nem de dizer que quer agredir aquela pessoa, porque já é indelicado demais, né? Então, a gente tem que aprender, né, para viver em cultura, sim, a controlar essas pulsões, né? Essas pulsões. E aí o Freud já começa a pensar uma coisa. Se você está controlando as suas pulsões, de alguma forma, o princípio de realidade ele vai se interpor no caminho do princípio do prazer. Né? Como? Eu não posso fazer tudo, logo o princípio de realidade, ele incidindo no princípio de prazer, ele faz com que você não viva, de certa forma, da maneira como você gostaria de viver. Você está sempre fazendo concessões. E isso não seria prazer, seria desprazer. Vejam a lógica, né, da coisa. Outra coisa que Freud faz também é juntar à religião a questão da própria neurose. Né? Ele diz, olha, como é que surge a religião? De onde é que ela surgiu? Aí voltamos àquele livro Totem e Tabu. No Totem e Tabu, Freud afirma, baseado em alguns estudos antropológicos, estava muito em voga no começo do século XX, né? Com Margaret Mead, o Bronislaw Malinowski,
né? Vários antropólogos famosos saíram pelo mundo afora, convivendo, né? Aquela experiência de viver no meio das tribos primitivas, fazer uma espécie de reconstituição da história mais primitiva do ser humano. E aquilo ali, para a psicanálise, foi um achado maravilhoso, porque mostrava que essa tese que Freud vinha desenvolvendo, ela começava a ficar mais consistente, né? De que aquele passado primitivo do ser humano era bem semelhante com o que acontecia no nosso psiquismo. Tá certo? E aí, quando Freud começa a estudar sobre a religião totêmica, né, o que acontecia com algumas tribos australianas, também acontecia com tribos na América do Norte e na América do Sul. Tá? E ele via o seguinte, na história da religião totêmica, um protótipo de toda religião. O que era o totem? O totem era um animal. Quem já assistiu o desenho animado do Pica-Pau, acho, do Pernalonga, sempre, quando passava os índios lá dos Estados Unidos, eles tinham uma espécie de tronco onde era esculpido alguns animais, né? E aquele totem, ele era, digamos assim, o representante daquela tribo. Todos os membros de uma tribo eram descendentes daquele totem, né? Ah, você leu o livro do Malinowski, né? Beleza. Muito bem. O livro do Malinowski é fantástico, né? E se alguém quiser encontrar, acho que no sebo você encontra na coleção Os Pensadores, tem lá Bronislaw Malinowski, e tem vários, na coleção Os Pensadores, são excertos de uns 3 livros do Malinowski. Tá? Então, veja, o totem era o representante daquela tribo. O totem era um animal sagrado. O totem era um animal venerado. Era o ancestral comum de todos. E tinha um detalhe. O totem era um animal que não podia ser morto, né? Mas, uma vez no ano, era permitido matar o animal e fazer um banquete, chamado de banquete totêmico, onde todo mundo come do animal sagrado. Tá? E o que Freud vai dizer sobre isso é que este animal sagrado, ele representa o pai primitivo. Isso aí foi uma teoria do Freud, tá? Ele não chama de teoria, não, ele foi bem honesto, na verdade é uma hipótese mesmo, que é a hipótese do parricídio primitivo. Freud, baseado nos estudos antropológicos, e aí entrando com a criatividade dele, ele supõe um acontecimento mítico, em que, semelhante aos animais, existia em alguma época um humano que ficava com as fêmeas e expulsava todos os machos. Né? Parece um bando de leões, por exemplo, que eles têm esse tipo de prática. E resultado que os filhos que foram expulsos, um dia se juntam, voltam e matam o pai. Quando eles matam o pai, eles criam o tabu do incesto, porque ficou suja a lei de proibição de fazer sexo com mulheres que pertencem ao mesmo grupo familiar, e instituíram o culto ao pai morto. Esse pai morto se transforma no totem, que é revivido uma vez no ano naquele banquete totêmico em que se mata o animal, se come a carne e se bebe o sangue. E Freud vai apontar também, nesse mesmo livro, que resquícios desse passado primitivo, longínquo, perdido na história, vai aparecer também nas religiões que vieram a aparecer séculos depois, e ele dá o exemplo do cristianismo, né, naquela passagem memorial, né, em que Jesus diz que esse é o meu corpo, que é dado por vós, e vocês têm que comer a carne e beber o sangue da aliança, e etc. e tal, que dentro de algumas vertentes do cristianismo entendem aquilo como simbólico, outras vertentes entendem esse ato como um ato realmente real, né? Aí você vê a diferença, por exemplo, do cristianismo, da visão protestante,
e a visão católica. Né? Mas, de alguma forma, para Freud, isso aí eram reminiscências do banquete totêmico. Né? E, a partir disso, ele começa também a tratar, a fazer um paralelo entre a religião e a neurose obsessiva. Né? A neurose obsessiva compulsiva, Freud chamava essa neurose de sendo um tipo de religião mal arrumada, né? Ele chamava a neurose obsessiva compulsiva de simulacro de religião. Se você pensar direitinho, o que é que um obsessivo tem que fazer para se livrar dos maus pensamentos? Ele faz rituais, né? Então ele dizia, olha, a neurose obsessiva ela é um simulacro de uma religião. Sabe? É como se fosse uma religião mal feita, né? Em que o sujeito tem uma série de crenças e tem uma série de rituais que se relacionam a essas crenças. Né? Não sei se vocês já perceberam isso. Tá? E ele diz, olha, também você vai observar que o psiquismo infantil, dentro do pensamento religioso, ele se expressa muito nessas questões da fantasia, na questão da magia, né, desse universo mágico, nesse universo de deuses, né, de demônios, de fantasmas, e etc. Tá? Então, é tudo um grande pensamento, não é, mágico em ação, quando o indivíduo ele se coloca nas mãos, né? Diz que hoje em dia é tão comum chamar de espiritualidade. Né? Para Freud, isso aí é o reino do pensamento mágico, do mundo encantado. Né? Tá claro até aqui, minha gente? Me avisem aí se não estiver ficando claro, tá bom? Bom, no livro O Futuro de uma Ilusão, né, como o título já aponta, Freud vai descrever a religião como sendo um fenômeno ilusório. Né? Ele diz o seguinte, olha, que qualquer tipo, né, de crença que não leve em consideração uma correlação com a realidade, ele diz que merece ser chamada de ilusão. Né? E aí, o que ele vai dizer? Aqui eu vou ler um pedacinho do próprio Freud agora, tá? Ele diz, olha, todas elas são ilusões. Todas elas, no caso, todas as religiões. São indemonstráveis. Ninguém pode ser forçado a tomá-las por verdadeiras, a acreditar nelas. Algumas são tão improváveis, tão incompatíveis com tudo que laboriosamente viemos a saber sobre a realidade do mundo, que podem, levando-se devidamente em conta as diferenças psicológicas, ser comparadas aos delírios. Veja, aqui Freud faz a religião ser comparada aos delírios. E, mais uma vez, ele fala de todas as religiões, ele não se refere a uma só. Tá? Eu não sei se vocês sabem, alguém pode ter tido a curiosidade de perguntar, aí Freud tinha alguma religião, etc. E tal. Não, Freud era judeu, de nascimento, pai judeu, mãe judia, mas na casa dele não se praticava o judaísmo, né? Eles mantinham algumas tradições, claro, né? Bar mitzvah, Freud passou por isso, circuncisão no 8º dia, né? Um casamento judaico, como foi o casamento de Freud, né? Na sinagoga e etc. e tal. Mas Freud não era seguidor do judaísmo, Freud era ateu, declaradamente ateu, né? E entendia a religião mais como um fenômeno vinculado à mente primitiva da nossa infância, né? O primitivismo da nossa infância. Tá bom? Mas, assim,
antes que alguém possa perguntar, poxa, então ele não suportava a religião, o Freud tinha raiva de religião, de jeito nenhum. Um dos melhores amigos de Freud, né, era um pastor presbiteriano chamado Oscar Pfister, tá? Inclusive, ele escreveu um livro chamado Psicanálise e Religião, né? O Oscar Pfister era um grande amigão do Freud, era pastor protestante, sabia que o Freud era ateu, discutia religião com Freud, mas é aquela história, discussão entre pessoas normais é uma coisa até bonita, né? Porque, acima de tudo, está o respeito pelo seu direito a ter a crença que você quiser. Né? Não é por eu não ser religioso que eu vou desmerecer as pessoas que o são, de forma alguma. Né? Eu acho que cada um tem o direito de acreditar naquilo que quiser acreditar. Né? E ele diz assim, mas só não de expressar quando essa expressão for um atentado contra a vida ou contra a liberdade de qualquer outra pessoa. Claro. Né? Então, ele vai dizer o seguinte, olha, que a religião ela vai evoluindo ao longo do tempo, né? Começou do animismo, né? Aquelas crenças de que tudo é animado, tudo tem alma, né? Se você observar, é uma crença que é muito forte nas crianças. As crianças pequenas, elas acreditam que as coisas, tudo tem uma alma. E tem adulto que também acredita, né? Eu já vi gente brigando com o telefone, né? Pegar um telefone porque não funcionou, porque a ligação não estava sendo audível, não estava legal de jogar telefone no chão, de quebrar o aparelho, né? Como se o telefone tivesse uma vida e uma alma própria, que estivesse fazendo aquilo para fazer raiva, né? Para o bonitinho que se sentiu ofendido. Então, esse também acredita que as coisas têm vida, né? Coisa da criança presente no adulto, né? Então, ela evolui do animismo, passa pelo totemismo, depois chega naqueles deuses antropomórficos, né? Os deuses de formato humano da antiguidade clássica. E aqueles deuses da antiguidade clássica não tinham só um corpo semelhante ao dos humanos, né? Eles tinham uma alma também semelhante à dos humanos. Eles ficavam irascíveis, eles, né, se envolviam com seres humanos, se metiam em trapalhadas, eles faziam planos de uns contra os outros, eram os deuses bem humanos mesmo, né? E nós somos herdeiros de uma tradição que parece ser a última, né? O último patamar do desenvolvimento religioso, que é o culto monoteísta. E hoje nós temos as 3 grandes religiões monoteístas, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né? Sabendo que tanto o cristianismo quanto o islamismo beberam nas fontes do judaísmo, né? O profeta Abraão, o judaísmo é o mesmo Ibrahim dos muçulmanos, né? A história, por exemplo, de Abraão com Sara, Isaac e Ismael. No judaísmo, Abraão leva Isaac para oferecer em sacrifício. No Alcorão, o Abraão leva o Ismael, né, que é o pai de todos os árabes, e etc. e tal. E o cristianismo, não precisa nem dizer, né? Sai diretamente do judaísmo. Inclusive, a figura principal do cristianismo, Jesus de Nazaré, era um judeu seguidor do judaísmo. Né? Mas vamos adiante. Já estamos perto do fim, mas não vamos terminar sem falar numa outra visão, não mais psicanalítica, a respeito do fenômeno religioso, mas que tem a ver também com essa questão do sentido da vida. Essa visão é proposta pelo filósofo, pelo escritor, pesquisador Mircea Eliade. Se você vai estudar religião, não tem como estudar religião sem Mircea Eliade. Sem ler o Eliade, você não vai conseguir fazer um estudo religioso. Tá? E o Mircea Eliade é um sujeito que diz assim, olha, que
apesar de ver muitas coisas negativas dentro da religião, ele diz que nem tudo da religião é negativo. Isso é meio claro também, né? A não ser que você seja um daqueles militantes ateus hiper chatos que acha que tudo que vier de religião não presta. Mas se você for até um ateu normal, você vai perceber que tem, sim, muita coisa boa nas religiões de uma forma geral, tá? Mas vamos ver o que é que Mircea Eliade fala. Mircea Eliade tem um livro maravilhoso chamado O Sagrado e o Profano. Depois vocês podem conferir na bibliografia do meu artigo, tá? Lá tem tudo certinho. Tá? Eu vou, como eu falei no início, eu vou colocar novamente o artigo na plataforma, porque ele saiu sem a última parte. Então, Mircea Eliade, nesse livro, Sagrado e Profano, ele diz que essas são as duas formas do ser humano, não se comportar. São, digamos assim, situações existenciais que são assumidas por todos nós. Tem gente que está mais para o lado do sagrado, tem gente que está mais para o lado do profano. Então, ele chama assim, existem homo-religiosos, né, que seria aquele que acredita que existe uma realidade absoluta ou transcendental, tá, nesse mundo, e existe o homo-arreligiosos, que é aquele que rejeita a transcendência. Mas ele disse que mesmo para o homem que não é religioso, o homem enquanto raça humana, tá, mesmo para o não religioso, ele ainda assim tem comportamento religioso. Porque, veja bem, ele fez... Vocês já observaram como algumas pessoas defendem determinadas ideologias, políticas, inclusive, com uma força que beira ao fanatismo, e muitas vezes é puro fanatismo? Aquilo é um comportamento extremamente religioso. Por quê? Você sendo um homem, digamos, religioso, mas você está sacralizando uma coisa. Tá? E nós temos uma tendência muito grande a sacralizar as coisas. E se essas coisas se referem à religião, ou estão vinculadas a alguma religião, aí sim que o negócio fica pesado. Tenho 2 exemplos bem recentes para dar para vocês sobre isso, de como a gente sacraliza as coisas. Coisas que eu vi, alguns comentários de algumas pessoas, sobre o caso da pastora evangélica, né, acusada de mandar matar o marido, e me parece que já foi provado que sim, foi ela mesmo que contratou a morte do marido, e do padre católico que está sendo acusado de desviar uma quantia muito grande de dinheiro para pagar um chantagista que teria filmes filmes eróticos dele próprio com o referido sacerdote católico, né? E as pessoas, eita, meu Deus, veja a igreja, não sei o quê, a pastora, não sei qual, olha a igreja católica, olha isso. É só parar um pouquinho e dizer assim, olha, são seres humanos, né? São seres humanos. Não é a religião, nesse caso, que está influindo, né, diretamente para que o sujeito cometa esses atos ilícitos, esses crimes, né? São seres humanos, e seres humanos fazem besteira, não é verdade? É claro que existem algumas religiões que vão direcionar as pessoas para atitudes violentas, como no caso de guerras santas e etc. e tal. Isso aconteceu com o cristianismo na época das cruzadas, né? Tomar a Terra Santa dos infiéis, que eram os otomanos. E lá os otomanos que fizeram as guerras santas na antiguidade e hoje em dia tem grupos querendo trazer de novo a guerra santa, né? Uma jihad e etc. e tal. Mas esses são os casos extremos, né? São casos extremos. Esses são mais a exceção do que a regra, né? Se você olhar, a grande maioria de muçulmanos, judeus e cristãos são pessoas que querem e procuram até viver em paz com as demais. É claro que tem muita pessoa desajustada dentro de qualquer núcleo religioso, seja ele qual for, né? Sejam religiões
as tradicionais monoteístas, que foram nossa herança cultural, nossa, no caso, judaico-cristã, né? Mas sejam aquelas que chegaram aqui através de povos que foram trazidos para o nosso país, como no caso, né, dos africanos que vieram para cá para ser escravizados e que aqui fundiram a sua religião, criaram uma outra religião, não é, por conta desse sincretismo. Em toda religião tem gente legal, tem gente boa, tem gente ajustada, mas também tem gente com sérios transtornos, não é, psíquicos, e que podem usar, sim, a sua crença religiosa para compor um delírio. Né? Isso é muito comum. Né? Como também o pessoal se espantou, eu vi umas colegas no posto de saúde que eram praticantes do espiritismo, quando o João de Deus, né, foi desmascarado, etc. E tal, elas ficaram horrorizadas, como outra pessoa daquela, e etc. E tal. É um ser humano, né? E não há que separar a pessoa da instituição. Isso aí é um processo que a gente chama de dessacralização, né? Então a gente tem uma tendência, como falava Mircea Eliade, a sacralizar as coisas e pessoas, né? E se a pessoa estiver no meio religioso, aí lascou-se mesmo. Essa é uma candidata à sacralização imediata, não é? Muito bem. Alguma questão, minha gente, até aqui? Bom, se não tem, vamos terminar nosso encontro. Eu vou ler para vocês o último parágrafo da minha conclusão desse artigo, onde eu digo assim, começar aqui. Se não há sentido ou propósito para a vida, e a religião possui caráter ilusório e infantilizado dentro do pensamento freudiano, tampouco há qualquer crítica depreciativa àqueles que acreditam no contrário. Freud teve entre seus grandes amigos e um dos primeiros analistas leigos, que não era médico, um pastor protestante, né, o luterano Oscar Pfister. Além do mais, existem psicanalistas com credo religioso, alguns bem famosos, né, como a católica francesa, que era pediatra, Françoise Doutor, que foi cofundadora da Sociedade Francesa de Psicanálise. Tá? Essa Sociedade Francesa de Psicanálise era uma dissidência da IPA, que é a International Psychoanalytic Association, na década de 1950, formada por um grupo de 40 psicanalistas, essa Sociedade Francesa de Psicanálise, tá? Que foi fundada pela Françoise, entre os quais fazia parte da sociedade Donald Winnicott e Jacques Lacan. Jacques Lacan era ateu, mas se dizia filho de padre, porque ele estudou a vida toda em colégios que eram dirigidos pelos irmãos maristas. Então, veja, que interessante, Lacan era totalmente ateu, mas ele escrevia cartas para o Papa. Um dia eu conto para vocês essa história, tá? Mas vamos continuar. A vida não tem sentido, tem valor, conferido a ela por cada um de nós, seres humanos, de acordo com a trama do nosso romance familiar e enredada nas vicissitudes de nosso desenvolvimento numa dada cultura, principalmente daqueles primeiros anos de nossa vida. É isso que Freud nos ensina, a deixar o mundo fantástico da infância, no qual Sua Majestade, o bebê, estava confortavelmente instalado em meio a satisfações alucinatórias, sair do princípio do prazer e adentrar de vez no princípio de realidade, sabendo que a vida não tem sentido. Né? Mas nada impede que eu repita, parodiando o poeta Gonzaguinha, que é bonita e é bonita, apesar de tanta feiura. É isso aí, galera. Se tiverem alguma questão, vamos discuti-la. Obrigado pela atenção de vocês. Abraços a todos. Agora eu vou desligar a gravação.